Existe uma coisa curiosa na maternidade. Duas mães podem amar profundamente seus filhos, mas demonstrar esse amor de formas completamente diferentes. Uma mãe é calma e paciente. Outra é intensa e cheia de energia. Uma observa tudo em silêncio. Outra fala, explica, orienta. E muitas vezes, olhando para outras mães, surge aquela pergunta silenciosa dentro da gente. Será que eu deveria ser diferente? Mas talvez a verdade seja outra. Talvez cada mãe tenha um temperamento próprio, uma forma única de cuidar, ensinar e amar. Ao longo da história, muitas pessoas perceberam que existem 4 temperamentos que aparecem com frequência na forma como os seres humanos se comportam. E quando uma mulher se torna mãe, essas características ficam ainda mais visíveis dentro da rotina da casa. Algumas mães são naturalmente tranquilas, outras são profundamente sensíveis. Algumas trazem alegria para o ambiente, outras trazem direção e firmeza. Nenhum desses temperamentos é perfeito, mas cada um deles pode marcar profundamente a vida de um filho. Talvez, ao ouvir sobre eles, você comece a reconhecer algumas coisas em si mesma. Talvez perceba características que nunca tinha parado para observar. E talvez descubra algo importante sobre a forma como você ama seus filhos. Hoje vamos olhar com calma para os 4 temperamentos que aparecem na maternidade. E talvez, em algum momento deste vídeo, você se reconheça em um deles. Existem muitas formas de ser mãe. Algumas mães são tranquilas e pacientes. Outras são intensas e cheias de energia. Algumas observam tudo em silêncio. Outras sentem tudo profundamente. E muitas vezes, ao olhar para outras mães, surge aquela pergunta silenciosa dentro de nós. Será que eu estou fazendo isso da maneira certa? A maternidade tem essa capacidade curiosa de nos colocar frente a frente com quem realmente somos. Porque antes de ensinar algo aos filhos, nós acabamos revelando muito de nós mesmas. A forma como reagimos quando a casa está bagunçada. A maneira como respondemos quando a criança insiste pela 10ª vez. O jeito como lidamos com o cansaço, com a rotina, com os dias bons e com os dias difíceis. Tudo isso revela algo muito profundo. Cada mãe tem um temperamento. E entender isso pode trazer um alívio que muitas mães nunca experimentaram. Porque muitas vezes a mãe pensa que precisa ser de um jeito que não corresponde à sua natureza. Ela vê outra mãe mais calma e pensa que deveria ser assim. Ou vê outra mãe mais firme e acha que deveria agir daquele modo. Mas a verdade é que Deus não criou todas as mães iguais. Cada temperamento traz consigo forças e desafios. Algumas mães são naturalmente organizadas. Outras são naturalmente sensíveis. Algumas transmitem calma. Outras transmitem entusiasmo. E nenhuma dessas características por si só é um problema. O problema começa quando a mãe passa a se comparar demais, quando ela acredita que existe apenas uma maneira certa de ser mãe. A maternidade real é muito mais complexa do que isso. Existem mães que falam pouco, mas observam tudo. Existem mães que falam muito, mas abraçam com intensidade. Existem mães que planejam cada detalhe da rotina. E existem mães que vivem cada dia com mais leveza. E, curiosamente, os filhos também aprendem muito com essas diferenças, porque o temperamento da mãe não define apenas como ela cuida. Ele também influencia o clima da casa. Algumas casas são naturalmente mais silenciosas e tranquilas. Outras são cheias de conversa, risadas e movimento. Algumas funcionam melhor com rotina bem definida. Outras são mais flexíveis e espontâneas. E tudo isso pode ser saudável quando existe consciência. Quando a mãe começa a entender melhor o próprio temperamento, algo interessante acontece. Ela começa a perceber que muitas das suas reações não são simplesmente falhas,
mas parte da sua forma natural de ser. Isso não significa que não exista espaço para crescer. Sempre existe. Mas compreender o próprio temperamento traz algo muito precioso: menos culpa e mais consciência. Porque muitas mães carregam um peso enorme dentro de si. Elas acreditam que estão errando o tempo todo. Mas, na verdade, muitas vezes elas só estão tentando viver a maternidade sem entender quem elas são nesse processo. E é por isso que falar sobre temperamentos pode ser tão libertador. Não para colocar mães em caixas, mas para ajudar cada uma a reconhecer: talvez eu seja assim. E tudo bem. Ao longo da história, muitas pessoas observaram que existem alguns padrões de temperamento que aparecem com frequência nas personalidades humanas. Entre eles, 4 aparecem de forma muito clara: o temperamento fleumático, o melancólico, o sanguíneo e o colérico. Cada um tem características únicas. Cada um tem qualidades muito bonitas. E cada um também tem desafios. Na maternidade, esses temperamentos aparecem de formas muito interessantes. Eles influenciam a forma de educar, a forma de conversar, a forma de reagir ao estresse e até a forma de demonstrar amor. Talvez você já tenha percebido isso sem saber explicar. Talvez você já tenha notado que algumas mães são naturalmente mais calmas, enquanto outras parecem ter uma energia constante dentro de si. Talvez você já tenha visto mães extremamente sensíveis aos sentimentos dos filhos, ou mães muito determinadas, que sabem exatamente o que precisa ser feito. Essas diferenças não surgem por acaso. Elas fazem parte da forma como cada pessoa foi criada. E quando uma mulher se torna mãe, essas características muitas vezes ficam ainda mais evidentes, porque a maternidade nos coloca em situações intensas todos os dias. Situações que revelam nossa paciência, nossa sensibilidade, nossa forma de reagir, nossa maneira de lidar com pressão. E talvez, ao ouvir sobre esses temperamentos, você comece a reconhecer algumas coisas em si mesma. Talvez você perceba: isso parece muito comigo. Ou talvez descubra que tem um pouco de mais de um temperamento. E isso também é comum. Poucas pessoas são apenas um tipo puro. Muitas carregam uma mistura de características, mas quase sempre existe um temperamento que aparece com mais força. E descobrir isso pode trazer uma nova forma de olhar para a própria maternidade. Não como uma competição, não como uma lista de erros, mas como um caminho de aprendizado. Porque cada temperamento tem algo precioso a oferecer aos filhos. Algumas mães oferecem calma, outras oferecem entusiasmo. Algumas oferecem profundidade emocional, outras oferecem direção e firmeza. E todas essas coisas são importantes no crescimento de uma criança. A maternidade não precisa ser perfeita. Ela precisa ser real, consciente e cheia de amor. E entender quem você é dentro dessa jornada pode ser um passo muito bonito. Então, antes de continuarmos, vale a pena fazer uma pergunta simples. Em qual desses temperamentos você se reconhece mais? Talvez você ainda não saiba. Mas ao longo deste vídeo, vamos olhar com calma para cada um deles. E talvez, em algum momento, você perceba algo que faça sentido dentro do seu coração. Algo que ajude você a se compreender um pouco melhor. Porque às vezes, o primeiro passo para crescer como mãe é simplesmente entender quem você já é. Entre todos os temperamentos, existe um que muitas vezes passa despercebido. Não porque ele seja menos importante, mas porque ele costuma ser mais silencioso. A mãe fleumática raramente é a mais barulhenta da sala. Ela também não costuma ser a mais impulsiva, mas quando ela está presente, algo muda no ambiente. Existe uma sensação de calma,
uma espécie de estabilidade emocional que faz com que os filhos se sintam seguros. A mãe fleumática costuma ter uma característica muito marcante. Ela transmite paz. Enquanto algumas pessoas reagem rapidamente às situações, a fleumática tende a observar primeiro. Ela pensa antes de falar. Ela avalia antes de agir. E essa calma muitas vezes se transforma em um dos maiores presentes que um filho pode receber. Porque crianças vivem emoções intensas. Elas choram com facilidade. Se frustram rapidamente. Sentem tudo de forma profunda. E quando encontram uma mãe que não reage com explosão, mas com tranquilidade, elas aprendem algo muito importante. Aprendem que os sentimentos podem ser acolhidos sem que tudo vire um caos. A mãe fleumática costuma ser paciente. Ela escuta, ela observa, ela não sente necessidade de vencer todas as discussões. Na verdade, muitas vezes ela prefere manter a harmonia. Isso faz com que muitas casas conduzidas por mães fleumáticas tenham um ambiente mais sereno. Não significa que não existam desafios. Toda casa tem seus dias difíceis, mas a forma como ela reage costuma ser mais estável. Se uma criança derruba algo no chão, a mãe fleumática raramente entra em desespero. Ela respira, olha a situação e resolve. Se um filho está irritado ou frustrado, ela muitas vezes consegue manter a calma enquanto conversa. Isso cria uma sensação de segurança muito forte nas crianças, porque os filhos percebem que existe alguém ali que não perde o controle com facilidade. E essa estabilidade emocional ajuda muito no desenvolvimento da criança. A mãe fleumática também costuma ser muito boa em manter relacionamentos. Ela evita conflitos desnecessários, prefere resolver as coisas com conversa e muitas vezes consegue equilibrar situações familiares com bastante sensatez. Mas como todo temperamento, existem também desafios. Porque a mesma característica que traz calma, às vezes também pode trazer dificuldade em tomar decisões rápidas. A mãe fleumática pode ter dificuldade em impor limites com firmeza. Não porque ela não ame os filhos, mas porque ela não gosta de confronto. Ela prefere manter a paz. E algumas crianças, principalmente as mais intensas, percebem isso rapidamente. Então podem testar limites, podem insistir, podem repetir comportamentos esperando que a mãe ceda. Por isso, uma das coisas mais importantes para a mãe fleumática aprender na maternidade é algo muito simples, mas muito poderoso. Calma não significa ausência de limites. É possível ser tranquila e ainda assim firme. É possível falar com suavidade e ainda assim dizer não. Muitas vezes, quando a mãe fleumática começa a desenvolver essa firmeza, algo muito bonito acontece. Ela mantém sua paz natural, mas também aprende a proteger o ambiente da casa. Outro desafio que pode aparecer é a tendência de adiar decisões. Algumas mães fleumáticas gostam de deixar as coisas seguirem naturalmente. Elas não sentem necessidade de controlar tudo, e isso pode ser bom. Mas em alguns momentos, a maternidade exige direção. Exige que a mãe diga: agora é hora de dormir. Agora precisamos guardar os brinquedos. Agora vamos desligar a televisão. Essas pequenas decisões ajudam a construir estrutura na vida da criança. E quando a mãe fleumática encontra equilíbrio entre sua calma natural e uma liderança mais presente, ela se torna uma referência muito forte dentro da casa. Porque poucas coisas são tão valiosas para um filho quanto crescer em um ambiente onde existe paz. Em um mundo que muitas vezes é barulhento, apressado e cheio de tensão, a presença de uma mãe tranquila pode ser como um porto seguro. A criança aprende que pode voltar para casa e encontrar estabilidade, que pode errar e ainda assim será acolhida, que pode sentir emoções difíceis sem medo de rejeição.
A mãe fleumática muitas vezes demonstra amor de forma silenciosa. Ela não precisa de grandes discursos. Ela demonstra cuidado nas pequenas coisas do dia, no jeito de preparar uma refeição, na forma de ouvir uma história, na maneira de sentar ao lado quando o filho está triste. Esse tipo de presença constrói vínculos profundos. E muitas vezes, quando os filhos crescem, eles lembram dessa mãe como alguém que sempre transmitiu calma. Alguém que estava ali, talvez não com grandes demonstrações dramáticas, mas com uma presença constante. Se você se identifica com esse temperamento, talvez você seja uma mãe que valoriza a tranquilidade. Talvez você seja aquela mãe que prefere resolver as coisas com conversa. Talvez você seja aquela que observa antes de agir. E isso pode ser uma grande força, porque filhos precisam de direção, mas também precisam de paz. Precisam de um lugar onde possam descansar emocionalmente. E muitas vezes, a mãe fleumática oferece exatamente isso. Um ambiente onde a vida pode seguir com mais leveza. Um lugar onde o amor aparece nas pequenas atitudes do dia a dia. Sem pressa, sem excesso de drama, mas cheio de cuidado. E para muitas crianças, essa presença calma se torna uma das memórias mais bonitas da infância. Existe um tipo de mãe que sente tudo com muita profundidade. Ela observa detalhes que outras pessoas nem percebem. Ela presta atenção no tom de voz do filho, no olhar quando algo não está bem, no silêncio que aparece quando a criança está triste. Essa é, muitas vezes, a mãe de temperamento melancólico. Entre os temperamentos, o melancólico costuma ser o mais sensível emocionalmente. É a mãe que pensa muito, que reflete muito, que se importa profundamente com aquilo que está construindo dentro da própria casa. Para ela, a maternidade não é apenas uma sequência de tarefas. Ela sente que está participando da formação de uma vida. E isso faz com que muitas mães melancólicas levem a maternidade com uma seriedade muito grande. Elas pensam sobre o futuro dos filhos, pensam sobre os valores que querem ensinar, pensam sobre as escolhas que estão fazendo todos os dias e muitas vezes fazem perguntas silenciosas dentro de si mesmas. Será que estou fazendo o suficiente? Será que estou conduzindo meu filho da maneira certa? Será que estou errando em alguma coisa importante? Essa reflexão constante pode ser cansativa às vezes, mas também revela algo muito bonito. A mãe melancólica costuma amar com profundidade. Ela se importa com os sentimentos dos filhos. Ela deseja que eles cresçam com equilíbrio emocional. Ela quer que eles sejam pessoas boas. E por causa disso, muitas vezes ela observa tudo com muito cuidado. Esse temperamento costuma ter uma sensibilidade muito forte para perceber o que está acontecendo dentro da criança. Se o filho está triste, ela percebe. Se algo aconteceu na escola, ela sente que algo mudou. Se a criança está passando por uma fase difícil, ela tenta compreender. Essa capacidade de perceber emoções cria uma conexão muito profunda entre mãe e filho. A criança sente que está sendo vista, que alguém está prestando atenção de verdade, e isso fortalece o vínculo emocional dentro da família. A mãe melancólica também costuma valorizar muito os momentos simples. Ela aprecia conversas profundas. Ela gosta de ouvir histórias. Ela presta atenção na forma como o filho pensa. E muitas vezes cria memórias muito significativas dentro da casa. Mas como todo temperamento, também existem desafios, porque a mesma sensibilidade que permite perceber emoções também pode tornar tudo mais intenso. A mãe melancólica pode sentir culpa com facilidade. Quando algo não sai como ela imaginava, ela pode pensar que falhou. Quando o filho passa por alguma dificuldade, ela pode se perguntar se poderia ter feito algo diferente. Esse peso interior pode fazer com que ela seja muito exigente consigo mesma.
Ela quer acertar. Ela quer fazer bem. Ela quer oferecer o melhor para os filhos. Mas às vezes esquece de algo muito importante. Nenhuma mãe acerta tudo. A maternidade não é um caminho perfeito. É um caminho de aprendizado. Outro desafio comum para a mãe melancólica é a tendência ao perfeccionismo. Ela imagina como as coisas deveriam ser. Uma rotina organizada, uma casa funcionando bem, uma criação equilibrada. E quando a realidade não corresponde a essa expectativa, ela pode se frustrar. Porque crianças não seguem roteiros perfeitos. Existem dias bagunçados. Existem momentos de cansaço. Existem fases difíceis. E isso faz parte da vida. Aprender a aceitar que a maternidade real não é perfeita pode trazer muito alívio para a mãe melancólica. Porque ela não precisa fazer tudo de forma impecável. Ela só precisa continuar presente. Outra característica comum desse temperamento é a profundidade emocional. A mãe melancólica costuma sentir as coisas com intensidade. Ela se emociona com facilidade. Ela se preocupa. Ela reflete. E quando aprende a usar essa sensibilidade de forma saudável, algo muito bonito acontece. Ela se torna uma mãe que entende o coração do filho. Ela consegue conversar sobre sentimentos. Ela ajuda a criança a nomear emoções. Ela ensina que tristeza, frustração e medo também fazem parte da vida. Esse tipo de ensinamento emocional é extremamente valioso. Porque muitas pessoas crescem sem aprender a lidar com o próprio mundo interior. Mas filhos criados por mães que valorizam emoções costumam desenvolver empatia. Aprendem a entender os outros. Aprendem a perceber o que acontece dentro deles mesmos. E isso se torna uma base muito importante para a vida adulta. Se você se identifica com esse temperamento, talvez você seja aquela mãe que pensa muito sobre a criação dos filhos. Talvez você seja aquela que se preocupa em ensinar valores. Talvez você seja aquela que observa detalhes que outras pessoas não percebem. E talvez você também seja aquela que, em alguns momentos, se cobra mais do que deveria. Se for assim, vale lembrar de algo muito importante. Seu filho não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de uma mãe presente. Precisa de alguém que o escute, que o compreenda, que esteja ali nos momentos bons e também nos dias difíceis. A sensibilidade da mãe melancólica pode ser um grande presente dentro da casa, porque ela cria um ambiente onde os sentimentos têm espaço, onde as emoções são respeitadas, onde as conversas podem ser profundas. E muitas vezes, quando os filhos crescem, eles lembram dessa mãe como alguém que realmente os conhecia. Alguém que percebia quando algo não estava bem. Alguém que sabia ouvir. Alguém que ensinou que o coração também precisa de cuidado. Essa capacidade de perceber o mundo interior das pessoas é uma das maiores riquezas do temperamento melancólico. E quando essa sensibilidade caminha junto com graça e paciência consigo mesma, ela se transforma em uma forma muito bonita de amar. Existe um tipo de mãe que traz vida para o ambiente. Quando ela chega, a casa parece ganhar movimento. A conversa flui com facilidade. As risadas aparecem com frequência. Essa é, muitas vezes, a mãe de temperamento sanguíneo. Entre os temperamentos, o sanguíneo costuma ser o mais expansivo. É a mãe que conversa com facilidade, que demonstra carinho com naturalidade, que gosta de criar momentos leves dentro da rotina da casa. Enquanto algumas pessoas são mais reservadas, a mãe sanguínea costuma expressar emoções de forma aberta. Ela abraça, ela elogia, ela brinca. E isso cria um ambiente onde os filhos sentem que podem se aproximar sem medo. Porque existe algo muito acolhedor na forma como a mãe sanguínea se relaciona. Ela costuma ser calorosa. Muitas vezes é aquela mãe que se envolve nas brincadeiras, que ri junto, que cria memórias divertidas dentro da casa.
A infância, para muitos filhos de mães sanguíneas, é cheia de momentos espontâneos, histórias contadas com entusiasmo, conversas animadas durante as refeições, pequenos acontecimentos do dia que viram grandes histórias dentro da família. Esse temperamento costuma trazer uma energia muito positiva para o ambiente. A mãe sanguínea também costuma ter facilidade para se conectar emocionalmente com os filhos. Ela conversa, pergunta como foi o dia, escuta histórias, mostra interesse pela vida da criança. Esse tipo de proximidade fortalece o vínculo. Os filhos sentem que podem falar com a mãe, que podem contar o que estão vivendo, que existe alguém interessado em ouvir. Além disso, a mãe sanguínea costuma ser encorajadora. Ela celebra pequenas conquistas, valoriza esforços e muitas vezes ajuda os filhos a desenvolver confiança em si mesmos. Porque crianças que crescem ouvindo palavras de incentivo costumam se sentir mais seguras. Mas como todo temperamento, também existem desafios. Porque a mesma espontaneidade que traz alegria também pode trazer dificuldade em manter constância. A mãe sanguínea pode começar muitas coisas com entusiasmo, mas às vezes se cansar no meio do caminho. Pode ter ideias novas o tempo todo, mas nem sempre consegue manter uma rotina organizada. Isso pode aparecer em pequenas coisas do dia a dia, horários que mudam com frequência, regras que às vezes ficam mais flexíveis do que deveriam, decisões que dependem muito do momento. E as crianças, especialmente quando são pequenas, precisam de algo muito importante: estrutura. Rotina ajuda a criança a se sentir segura. Horários previsíveis ajudam o corpo e a mente da criança a se organizarem. Por isso, quando a mãe sanguínea aprende a equilibrar sua espontaneidade com um pouco mais de constância, algo muito bonito acontece. Ela continua sendo leve, continua sendo calorosa, mas também cria um ambiente mais estável para os filhos. Outro desafio possível é a tendência de reagir emocionalmente no momento. A mãe sanguínea sente tudo com intensidade. Se está feliz, demonstra. Se está irritada, também demonstra. Isso pode fazer com que algumas reações aconteçam de forma impulsiva. Uma resposta rápida, uma bronca no calor do momento, uma frustração que aparece com intensidade. Mas quando a mãe sanguínea aprende a pausar antes de reagir, ela consegue usar sua energia emocional de forma muito positiva, porque o mesmo coração que reage rápido também é capaz de amar com muita intensidade. E esse amor aparece de várias formas: na forma de abraçar, na forma de conversar, na forma de criar momentos especiais. Muitas crianças criadas por mães sanguíneas crescem lembrando da alegria dentro da casa, das histórias engraçadas, das conversas longas, da sensação de que a vida podia ser leve mesmo em meio à rotina. Se você se identifica com esse temperamento, talvez você seja aquela mãe que traz energia para o ambiente. Talvez você seja aquela que gosta de conversar com os filhos, que cria momentos espontâneos, que transforma pequenas coisas do dia em algo especial. E isso pode ser um grande presente. Porque filhos também precisam de alegria, precisam de momentos de leveza, precisam sentir que a vida não é apenas responsabilidade, mas também encontro, risada e afeto. Quando a energia da mãe sanguínea encontra equilíbrio com direção e constância, ela se transforma em uma presença muito inspiradora dentro da casa. Uma mãe que encoraja, que anima, que faz os filhos sentirem que a vida pode ser vivida com entusiasmo. E muitas vezes, quando os filhos crescem, eles lembram dessa mãe como alguém que trouxe luz para os dias comuns. Alguém que ensinou que o amor também pode aparecer na forma de alegria. Existe um tipo de mãe que naturalmente assume a liderança. Ela observa o ambiente, percebe o que precisa ser feito e toma decisões com firmeza. Essa é, muitas vezes, a mãe de temperamento colérico.
Entre os temperamentos, o colérico costuma ser o mais determinado. É a mãe que dificilmente fica paralisada diante dos desafios. Se surge um problema, ela procura uma solução. Se algo precisa ser organizado, ela organiza. Se a família precisa de direção, ela assume essa responsabilidade. Isso faz com que muitas mães coléricas tenham uma presença muito forte dentro da casa. Elas são práticas, objetivas, e costumam ter uma clareza grande sobre aquilo que consideram importante na criação dos filhos. Enquanto algumas pessoas demoram para tomar decisões, a mãe colérica costuma agir com rapidez. Ela pensa, decide e segue em frente. Essa capacidade de agir traz uma grande vantagem na maternidade, porque criar filhos exige liderança, exige alguém que estabeleça limites, exige alguém que mostre o caminho quando a criança ainda não sabe como se orientar. E a mãe colérica costuma ter facilidade nisso. Ela define regras, organiza a rotina e muitas vezes conduz a casa com bastante estrutura. Para muitas crianças, isso gera segurança, porque elas percebem que existe alguém no comando, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que conduz o ambiente com clareza. Além disso, a mãe colérica costuma incentivar a autonomia. Ela ensina os filhos a se responsabilizarem, estimula que aprendam a resolver problemas, mostra que esforço e disciplina fazem parte da vida. Esse tipo de ensinamento pode ajudar muito no desenvolvimento da criança. Filhos criados em ambientes onde existe direção costumam aprender cedo sobre responsabilidade. Aprendem que escolhas têm consequências. Aprendem que esforço gera crescimento. E tudo isso pode ser muito positivo. Mas como todo temperamento, também existem desafios. Porque a mesma firmeza que traz direção também pode, às vezes, se tornar dureza. A mãe colérica pode ter dificuldade em lidar com lentidão. Se algo demora mais do que ela espera, pode surgir impaciência. Se o filho repete o mesmo erro várias vezes, pode surgir frustração. Isso acontece porque o temperamento colérico costuma ser orientado para resultados. Ele gosta de progresso, gosta de ver as coisas avançando. Mas crianças aprendem em ritmos diferentes. Elas precisam de repetição, precisam de tempo, precisam de paciência. E quando a mãe colérica aprende a equilibrar sua firmeza com sensibilidade, algo muito bonito acontece. Ela continua sendo uma líder, mas se torna também uma guia paciente. Outro desafio possível é a tendência de assumir muitas responsabilidades. A mãe colérica costuma sentir que precisa resolver tudo, organizar tudo, conduzir tudo, e isso pode gerar cansaço, porque a maternidade não precisa ser um peso carregado sozinha. Aprender a dividir responsabilidades dentro da família pode trazer mais equilíbrio. Outro ponto importante é lembrar que filhos também precisam de momentos de afeto simples. Não apenas de orientação, mas de presença, de escuta, de carinho. Quando a mãe colérica encontra espaço para demonstrar esse lado mais afetivo, a relação com os filhos se torna ainda mais forte. Porque eles não veem apenas uma líder, veem também alguém que os ama profundamente. Se você se identifica com esse temperamento, talvez você seja aquela mãe que organiza a casa, que conduz a rotina, que estabelece limites claros. Talvez você seja aquela mãe que ensina responsabilidade, que incentiva a disciplina, que deseja preparar os filhos para a vida. E isso pode ser uma grande força, porque crianças também precisam de direção, precisam de alguém que mostre o caminho, precisam de alguém que ensine que a vida envolve escolhas, esforço e crescimento. Quando a força do temperamento colérico é acompanhada de sensibilidade, ela se transforma em algo muito poderoso. Uma mãe que conduz,
que protege, que prepara os filhos para o mundo. E muitas vezes, quando os filhos crescem, eles reconhecem essa presença como alguém que os ensinou a caminhar com firmeza, alguém que mostrou que a vida pode ser enfrentada com coragem e que, mesmo com desafios, sempre existiu direção dentro da casa. Existe um momento muito interessante na maternidade. Um momento em que a mãe começa a perceber algo que antes talvez passasse despercebido. Ela começa a entender melhor a si mesma, não apenas como mulher, mas como mãe. Durante muito tempo, muitas mães vivem a rotina simplesmente tentando dar conta de tudo. Acordar cedo, cuidar da casa, acompanhar os filhos, resolver pequenas crises do dia a dia. Tudo acontece em um ritmo tão intenso que quase não sobra espaço para reflexão. Mas em algum momento, muitas mães começam a perceber certos padrões. Elas notam que algumas situações sempre provocam a mesma reação. Talvez uma irritação rápida, talvez uma preocupação constante, talvez uma tendência a evitar conflitos, talvez uma necessidade forte de organizar tudo. E aos poucos surge uma pergunta silenciosa: por que eu reajo assim? Essa pergunta não nasce de culpa. Ela nasce de consciência, porque entender o próprio temperamento é como acender uma luz dentro da maternidade. De repente, algumas coisas começam a fazer sentido. A mãe que sempre buscou manter a paz na casa percebe que sua calma faz parte do seu temperamento. A mãe que sente tudo profundamente percebe que sua sensibilidade não é um defeito. É parte da sua natureza. A mãe cheia de energia percebe que sua alegria também é uma forma de amar. A mãe firme percebe que sua liderança pode ajudar a conduzir a família. Esse tipo de compreensão traz algo muito importante para o coração da mãe: alívio. Porque muitas vezes a mãe passa anos achando que precisa ser diferente, mais calma, mais organizada, mais firme, mais leve, mais tudo. Mas quando ela começa a entender seu próprio temperamento, ela percebe que não precisa abandonar quem ela é. Ela pode crescer, ajustar, amadurecer, sem deixar de ser ela mesma. Isso muda muito a forma como a maternidade é vivida, porque a mãe para de lutar contra a própria natureza e começa a aprender a usar suas características da melhor forma possível. Uma mãe sensível pode usar sua empatia para compreender o coração dos filhos. Uma mãe calma pode usar sua tranquilidade para trazer equilíbrio à casa. Uma mãe energética pode usar sua alegria para criar momentos especiais. Uma mãe firme pode usar sua determinação para dar direção à família. Nenhum temperamento é perfeito. Todos têm forças. Todos têm desafios. Mas quando existe consciência, os desafios se tornam oportunidades de crescimento. A mãe que percebe que reage com impaciência pode aprender a pausar antes de responder. A mãe que evita conflitos pode aprender a estabelecer limites com mais clareza. A mãe que se cobra demais pode aprender a ser mais gentil consigo mesma. E a mãe que tenta controlar tudo pode aprender a confiar mais no processo. Esse tipo de crescimento não acontece de um dia para o outro. Ele acontece aos poucos, no meio da rotina, no meio das pequenas situações do dia. Às vezes acontece depois de um erro, depois de um momento de reflexão, depois de perceber que algo poderia ter sido feito de outra forma. Mas a maternidade tem algo muito bonito. Ela também ensina a mãe. Enquanto a mãe ensina o filho a crescer, a própria mãe também cresce. Aprende sobre paciência. Aprende sobre limites. Aprende sobre amor. Aprende sobre si mesma. E entender o próprio temperamento pode ser um passo muito importante nessa jornada.
Porque quando a mãe passa a se conhecer melhor, ela também começa a olhar para o filho de forma diferente. Ela percebe que a criança também tem um temperamento. Algumas crianças são mais tranquilas, outras são intensas. Algumas são sensíveis, outras são muito determinadas. E entender isso muda a forma como a mãe educa, porque ela para de esperar que todos sejam iguais e começa a respeitar a individualidade do filho. Isso cria um ambiente mais saudável dentro da casa, um ambiente onde cada pessoa pode crescer sendo quem é, com orientação, com amor, com aprendizado, mas sem a pressão de se encaixar em um molde que não corresponde à sua natureza. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e começando a perceber algumas coisas sobre si mesma. Talvez você tenha reconhecido partes do seu jeito em mais de um temperamento. E isso é muito comum, porque poucas pessoas são apenas um tipo. Muitas vezes carregamos características de vários, mas quase sempre existe um que aparece com mais força. E perceber isso pode trazer uma nova forma de viver a maternidade, com mais consciência, com mais equilíbrio e, principalmente, com mais graça para consigo mesma, porque toda mãe está aprendendo, todos os dias. Existe algo muito curioso na maternidade. Não basta entender o temperamento da mãe. Em algum momento, a mãe também começa a perceber que o filho tem um temperamento próprio. E muitas vezes, ele é muito diferente do dela. Algumas mães são naturalmente tranquilas, mas têm filhos intensos e cheios de energia. Outras são muito organizadas, mas têm filhos espontâneos e imprevisíveis. Algumas mães são sensíveis e reflexivas, enquanto os filhos parecem agir primeiro e pensar depois. E quando essas diferenças aparecem, a maternidade pode se tornar um espaço de aprendizado profundo. Porque a mãe começa a perceber que educar não significa moldar o filho para que ele seja igual a ela. Educar significa ajudar o filho a crescer sendo quem ele é, com direção, limites e amor. Isso exige algo muito importante: compreensão. Quando a mãe entende o próprio temperamento, ela começa a perceber também como reage ao temperamento do filho. Por exemplo, uma mãe muito organizada pode sentir dificuldade quando o filho é naturalmente bagunceiro ou impulsivo. Uma mãe calma pode se sentir cansada quando o filho é extremamente agitado. Uma mãe intensa emocionalmente pode se preocupar quando o filho parece mais reservado e silencioso. Essas diferenças podem gerar frustração se não forem compreendidas, porque muitas vezes a mãe tenta corrigir aquilo que, na verdade, faz parte da natureza da criança. Isso não significa que o filho não precise aprender disciplina. Precisa. Toda criança precisa de orientação. Mas existe uma diferença entre ensinar e tentar apagar a personalidade da criança. Quando a mãe passa a observar o temperamento do filho com mais atenção, algo interessante acontece. Ela começa a perceber o mundo pela perspectiva da criança. A criança tranquila pode precisar de mais tempo para se expressar. A criança intensa pode precisar aprender gradualmente a lidar com suas emoções. A criança muito ativa pode precisar de mais movimento e estímulo. A criança sensível pode precisar de mais acolhimento emocional. Quando a mãe reconhece essas diferenças, a relação dentro da casa se transforma, porque ela para de lutar contra quem o filho é e começa a ajudá-lo a crescer da melhor forma possível. Esse entendimento também ajuda a reduzir muitos conflitos. Às vezes, o que parece desobediência é apenas uma diferença de temperamento. Às vezes, o que parece preguiça é apenas uma criança que funciona em um ritmo diferente. Às vezes, o que parece exagero emocional é apenas um coração sensível tentando lidar com sentimentos grandes demais. Isso não significa que tudo deve ser permitido. A criança ainda precisa aprender limites. Mas quando a mãe compreende o temperamento do filho,
ela encontra formas mais sábias de ensinar. Ela ajusta sua forma de conversar. Ela ajusta sua forma de orientar. Ela ajusta sua forma de corrigir. E isso cria um ambiente de crescimento. Também existe algo muito bonito quando os temperamentos se equilibram. Uma mãe calma pode ajudar um filho intenso a encontrar equilíbrio. Uma mãe firme pode ajudar um filho sensível a desenvolver segurança. Uma mãe sensível pode ajudar um filho impulsivo a entender emoções. Uma mãe cheia de energia pode ajudar um filho tímido a se abrir para o mundo. As diferenças não precisam ser um problema. Elas podem se tornar um complemento. Muitas vezes, aquilo que falta em um aparece naturalmente no outro. E juntos, mãe e filho aprendem. Aprendem sobre paciência. Aprendem sobre respeito. Aprendem sobre convivência. A maternidade não é apenas ensinar. É também descobrir. Descobrir quem é aquela pequena pessoa que chegou à família. Descobrir como ela pensa, como ela sente, como ela reage ao mundo. Quando a mãe olha para o filho com curiosidade em vez de julgamento, algo muda. Ela começa a perceber qualidades que talvez não tivesse notado antes. O filho que parece agitado pode ter grande criatividade. O filho sensível pode ter grande empatia. O filho firme pode ter grande liderança. O filho observador pode ter grande profundidade. Cada temperamento traz potenciais únicos. E o papel da mãe não é apagar essas características, é ajudar a direcioná-las. Porque aquilo que hoje parece um desafio, amanhã pode se tornar uma grande qualidade. Um filho determinado pode se tornar um adulto resiliente. Um filho sensível pode se tornar alguém capaz de cuidar profundamente das pessoas. Um filho alegre pode levar luz para muitos ambientes. Um filho tranquilo pode trazer estabilidade para a família. Tudo começa na forma como essas características são compreendidas dentro da casa. E muitas vezes, quando a mãe aprende a reconhecer os temperamentos presentes na família, a convivência se torna mais leve. Ela entende que nem todos vão reagir da mesma forma. Nem todos vão aprender no mesmo ritmo. Nem todos vão expressar amor da mesma maneira. Mas todos podem crescer juntos. Com respeito. Com paciência. Com amor. Porque no final das contas, a maternidade não é apenas sobre formar filhos. É sobre construir relações. Relações onde cada pessoa pode ser vista, compreendida e guiada com sabedoria. Quando uma mãe começa a entender os temperamentos, algo muito interessante acontece. Ela percebe que aquilo que muitas vezes parecia um defeito, na verdade pode ser uma força. Durante muito tempo, muitas mães olham apenas para aquilo que acreditam que precisam melhorar. A mãe tranquila pensa que deveria ser mais firme. A mãe sensível pensa que deveria ser mais forte. A mãe energética pensa que deveria ser mais organizada. A mãe firme pensa que deveria ser mais paciente. Mas quando olhamos com mais calma, percebemos algo muito importante. Cada temperamento traz qualidades que podem se tornar um grande presente dentro da maternidade. Não existe um temperamento perfeito, mas cada um carrega algo precioso, algo que pode marcar positivamente a vida dos filhos. A mãe fleumática, por exemplo, costuma trazer estabilidade para dentro da casa. Ela não reage com impulsividade. Ela não transforma pequenos problemas em grandes tempestades. Sua presença transmite tranquilidade. E isso ajuda os filhos a se sentirem seguros. Crianças que crescem em ambientes emocionalmente estáveis aprendem algo muito importante. Aprendem que os problemas podem ser resolvidos sem desespero. Aprendem que é possível manter a calma mesmo quando algo não sai como esperado. Esse tipo de aprendizado acompanha a criança por toda a vida. Já a mãe melancólica costuma trazer profundidade emocional para dentro da família. Ela observa.
Ela escuta. Ela percebe sentimentos que muitas vezes passam despercebidos. Isso faz com que os filhos cresçam sentindo que são compreendidos. Eles aprendem que suas emoções importam. Aprendem que tristeza, medo e frustração também podem ser conversados. E isso constrói um ambiente onde o coração tem espaço. Em um mundo onde muitas pessoas aprendem a esconder emoções, crescer em uma casa onde os sentimentos são respeitados pode fazer uma grande diferença. A mãe sanguínea, por sua vez, costuma trazer alegria para dentro da casa. Ela cria momentos leves, transforma pequenos acontecimentos em memórias especiais. Ela conversa, ri e envolve os filhos em experiências que tornam a infância mais colorida. Crianças que crescem em ambientes onde existe alegria aprendem algo muito bonito. Aprendem que a vida também pode ser leve. Aprendem que mesmo nos dias comuns existe espaço para sorrir. E essas memórias muitas vezes acompanham os filhos por toda a vida. Já a mãe colérica costuma trazer direção. Ela organiza, ela conduz, ela estabelece limites claros. Isso ajuda os filhos a desenvolver responsabilidade. Eles aprendem que escolhas têm consequências. Aprendem que disciplina faz parte do crescimento. Aprendem que é possível enfrentar desafios com coragem. Cada uma dessas qualidades pode contribuir de forma muito positiva para a formação dos filhos. Quando uma família tem equilíbrio entre amor, direção, compreensão e alegria, o ambiente se torna um lugar fértil para o crescimento. Mas para que isso aconteça, a mãe precisa olhar para si mesma com mais gentileza. Muitas mães passam anos focadas apenas em suas falhas. Elas pensam nas vezes em que perderam a paciência, nos momentos em que falaram algo que não gostariam de ter dito, nos dias em que se sentiram cansadas demais. Mas raramente param para reconhecer aquilo que fazem bem. O cuidado diário, a dedicação silenciosa, as pequenas atitudes que constroem a vida da família. Entender o próprio temperamento ajuda a perceber essas qualidades. Ajuda a mãe a reconhecer que ela já possui dentro de si muitas ferramentas importantes para a criação dos filhos. Talvez sua força esteja na calma. Talvez esteja na sensibilidade. Talvez esteja na alegria. Talvez esteja na liderança. E quando a mãe aprende a usar essas qualidades de forma consciente, algo muito bonito acontece. A maternidade se torna mais leve, porque ela não precisa lutar para ser alguém completamente diferente. Ela apenas aprende a crescer a partir daquilo que já existe dentro dela. Isso não significa ignorar os desafios. Todos os temperamentos têm pontos que precisam de cuidado. A calma pode se tornar passividade. A sensibilidade pode se tornar excesso de preocupação. A alegria pode se tornar falta de constância. A firmeza pode se tornar dureza. Mas quando existe consciência, esses desafios podem ser ajustados e as qualidades permanecem. A maternidade não precisa ser uma busca por perfeição. Ela pode ser um caminho de amadurecimento. Um caminho onde a mãe aprende sobre si mesma, sobre o filho, sobre o amor. Porque no final das contas, os filhos não precisam de uma mãe perfeita. Eles precisam de uma mãe que esteja presente, que esteja aprendendo, que esteja crescendo e que continue oferecendo aquilo que tem de mais verdadeiro dentro do próprio coração. Falar sobre temperamentos pode trazer muito alívio para o coração de uma mãe, mas também é importante olhar com honestidade para algo que todas as mães enfrentam. Cada temperamento carrega não apenas forças, mas também desafios, e isso é completamente natural, porque nenhum ser humano é perfeito. Na maternidade, essas características aparecem com muita clareza. A rotina intensa, o cansaço acumulado e as responsabilidades constantes
fazem com que o temperamento da mãe se revele nas pequenas situações do dia. Por isso, compreender os desafios de cada temperamento não é um exercício de crítica, é um exercício de consciência. Quando a mãe reconhece seus pontos de dificuldade, ela também encontra espaço para crescer. Vamos olhar para isso com calma. A mãe fleumática, por exemplo, costuma trazer muita tranquilidade para o ambiente da casa. Mas essa mesma calma pode, às vezes, se transformar em passividade. Ela pode evitar conflitos por tempo demais. Pode deixar certas situações continuarem acontecendo porque não gosta de confrontos. E algumas crianças percebem isso. Elas testam limites, insistem, repetem comportamentos esperando que a mãe ceda. Quando a mãe fleumática aprende que manter a paz também envolve estabelecer limites claros, algo importante acontece. Ela continua sendo tranquila, mas também se torna firme quando necessário. Já a mãe melancólica enfrenta um desafio diferente. Sua sensibilidade profunda permite perceber emoções e detalhes com muita clareza. Mas essa mesma sensibilidade pode gerar excesso de cobrança interior. Ela pode se perguntar muitas vezes se está errando. Pode carregar culpa por coisas pequenas. Pode pensar repetidamente em situações que gostaria de ter conduzido de outra forma. Essa tendência a refletir demais pode se tornar um peso. Por isso, uma das coisas mais importantes para a mãe melancólica aprender é a graça consigo mesma. Entender que errar faz parte do caminho e que amar profundamente já é uma das maiores contribuições que ela pode oferecer aos filhos. A mãe sanguínea, por outro lado, costuma trazer alegria e energia para dentro da casa. Mas o desafio dela muitas vezes está na constância. Ela pode começar o dia cheia de entusiasmo, mas se distrair com facilidade. Pode criar momentos divertidos, mas esquecer alguns detalhes da rotina. Pode reagir emocionalmente em certas situações. Quando a mãe sanguínea aprende a equilibrar sua espontaneidade com disciplina e organização, sua energia se torna ainda mais positiva. Ela continua trazendo alegria, mas também oferece estabilidade. Já a mãe colérica costuma enfrentar o desafio da intensidade. Sua firmeza é uma grande qualidade, mas às vezes essa firmeza pode aparecer de forma dura demais. A impaciência pode surgir quando as coisas não acontecem no ritmo esperado. A exigência pode se tornar pesada quando a criança ainda está aprendendo. Quando a mãe colérica desenvolve mais sensibilidade emocional, algo muito bonito acontece. Sua liderança continua presente, mas acompanhada de empatia. Esses desafios não significam que uma mãe está falhando. Eles apenas mostram que todos estão em processo de crescimento. Na verdade, muitas vezes os filhos ajudam a mãe a amadurecer. A criança mais sensível pode ensinar paciência. A criança mais intensa pode ensinar flexibilidade. A criança mais tranquila pode ensinar a desacelerar. A maternidade é um caminho de transformação. Enquanto a mãe ensina valores aos filhos, ela também aprende sobre si mesma. E talvez uma das maiores descobertas nesse processo seja perceber que crescimento não acontece de forma perfeita. Ele acontece através das pequenas correções do dia a dia. Uma conversa diferente, uma reação mais calma, uma escolha mais consciente. Cada pequeno passo conta. Quando a mãe olha para seus desafios com humildade em vez de culpa, ela abre espaço para amadurecer. Ela entende que não precisa acertar tudo, precisa apenas continuar aprendendo. Porque no final das contas, o que marca profundamente a vida de um filho não é uma mãe perfeita. É uma mãe que continua presente, que continua tentando, que continua crescendo. E esse tipo de presença vale mais do que qualquer perfeição imaginada. Depois de olhar para os diferentes temperamentos, talvez uma pergunta ainda permaneça no coração de muitas mães. E agora?
Talvez você tenha se reconhecido em algumas características. Talvez tenha percebido forças que nunca tinha valorizado antes. Ou talvez tenha identificado desafios que deseja melhorar dentro da sua própria maternidade. E tudo isso faz parte do caminho. Porque entender o temperamento não é sobre colocar rótulos. Não é sobre dizer que uma mãe é de um jeito e sempre será assim. Na verdade, compreender os temperamentos serve para algo muito mais importante. Serve para trazer consciência. Quando existe consciência, existe crescimento. Uma mãe que entende sua tendência à impaciência pode aprender a pausar antes de responder. Uma mãe que percebe sua tendência à preocupação pode aprender a confiar mais no processo. Uma mãe que percebe sua dificuldade em estabelecer limites pode aprender a ser mais firme. E uma mãe que percebe sua tendência a controlar tudo pode aprender a descansar um pouco mais. O temperamento mostra o ponto de partida, mas não define o destino. A maternidade é um caminho de transformação constante. Com o tempo, muitas mães percebem que se tornaram diferentes daquilo que eram no início. Mais pacientes, mais sábias, mais sensíveis, mais fortes. E muitas dessas mudanças acontecem justamente por causa dos filhos. Porque os filhos desafiam, provocam crescimento, revelam partes da mãe que talvez nunca tivessem aparecido. Eles ensinam sobre paciência, sobre entrega, sobre amor que continua mesmo quando o dia foi difícil. Talvez, olhando para tudo isso, você perceba algo muito importante. Não existe apenas uma forma correta de ser mãe. Existe a sua forma, com suas qualidades, com seus aprendizados, com seus ajustes ao longo do caminho. Uma mãe calma pode ensinar equilíbrio. Uma mãe sensível pode ensinar empatia. Uma mãe alegre pode ensinar leveza. Uma mãe firme pode ensinar responsabilidade. Cada uma dessas qualidades pode marcar profundamente a vida de um filho. E muitas vezes, os filhos não lembram apenas das regras ou das orientações. Eles lembram da atmosfera da casa, da forma como se sentiam ao estar perto da mãe, da sensação de serem vistos, cuidados e amados. A maternidade não precisa ser perfeita para ser poderosa. Ela precisa ser real. Precisa ser construída todos os dias com presença, cuidado e intenção. Talvez você esteja vivendo uma fase cansativa. Talvez existam dias em que parece que nada saiu como planejado. Talvez existam momentos em que a dúvida aparece. Mas mesmo nesses dias, algo importante continua acontecendo. A relação entre mãe e filho está sendo construída, nas conversas simples, nos cuidados diários, nos pequenos gestos de amor. E muitas vezes, aquilo que parece pequeno hoje se torna uma memória preciosa amanhã. Por isso, olhar para o próprio temperamento pode ser um convite gentil, um convite para se conhecer melhor, para reconhecer qualidades que talvez tenham passado despercebidas e também para crescer com mais consciência, porque toda mãe está em processo, aprendendo, amadurecendo, descobrindo novas formas de amar. E talvez, no final das contas, a pergunta mais importante não seja apenas: qual é o meu temperamento? Mas algo ainda mais profundo. Que tipo de amor eu quero construir dentro da minha casa? Porque quando o amor é cultivado com presença, paciência e intenção, ele encontra maneiras diferentes de se expressar. Em cada temperamento, em cada história, em cada mãe. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha se reconhecido em algum desses temperamentos. Talvez tenha percebido algo sobre si mesma que nunca tinha pensado antes. Ou talvez tenha descoberto que carrega um pouco de mais de um deles. E tudo bem, porque a maternidade não é sobre encaixar mães em categorias. É sobre compreender melhor o próprio coração. Cada mãe ama de uma forma. Algumas oferecem calma.
outras oferecem sensibilidade, algumas oferecem alegria, outras oferecem direção. E quando essas qualidades aparecem dentro da casa, elas deixam marcas silenciosas na vida dos filhos. Marcas de cuidado, de presença, de amor. Talvez você ainda esteja aprendendo a equilibrar seu temperamento. Talvez existam dias em que você sente que poderia ter reagido melhor. Mas toda mãe está em processo, todos os dias. E muitas vezes, aquilo que mais transforma um filho não é uma mãe perfeita. É uma mãe presente. Uma mãe que continua tentando. Uma mãe que continua amando. Agora eu fiquei curiosa. Em qual desses temperamentos você mais se reconheceu? Fleumática, melancólica, sanguínea ou colérica? Se quiser, você pode escrever nos comentários. Às vezes é bonito perceber quantas mães diferentes caminham juntas nessa jornada. E se este vídeo te fez refletir de alguma forma, você pode se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é como uma pequena carta escrita com calma, de mãe para mãe. Com carinho, mamãe.